você falou que você acaba pensando no projeto, no tanto de clientes. Como que você faz essa relação? Não, pela hora trabalhada. Então, eu tenho ali um escopo, mais ou menos, de quantas horas no mês eu vou trabalhar, que eu tenho efetivamente disponíveis para o projeto, e eu vou conseguindo compatibilizar isso através dos clientes que vão chegando. Então, por exemplo, uma casa eu gasto, vamos supor, 50 horas, e eu tenho 132 horas por mês efetivamente trabalho projetual. Então, uma casa, 50 horas, faltam ainda 82 horas para eu conseguir. Se eu pego um quarto, são mais 18 ou 20 horas. Então, com isso, você consegue ali ir balizando, né, no decorrer do mês. Então, sempre ali no meio do mês dá aquele friozinho na barriga se você não conseguiu pegar a quantidade de projetos necessários. Mas é o fluxo, né, da nossa profissão, do nosso trabalho. Achei muito legal isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre usei também horas para precificar o meu trabalho e tudo mais, mas eu nunca havia pensado nessa questão de clientes, né? Então, peguei um projeto de tanto, então beleza. Isso é muito importante também para a gente saber balizar, igual você falou, né? Os nossos sims e os nossos nãos. Ou também, se não falar assim, olha, porque eu vejo assim, às vezes quando a gente está começando, a gente até falou isso em algum podcast por aqui, eu não lembro qual. A gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de falar não para o cliente. E é importante, então, beleza, nesse mês eu já estou com todas as minhas horas cumpridas, eu saber comunicar para o cliente, olha, eu tenho agenda para iniciar no próximo mês, tudo bem para você? E não falar assim, não, largar tudo o resto, as outras horas, que tem outros compromissos e pegar mais projeto, né? Com certeza. E dentro desse aspecto também a gente tem que normalizar demitir clientes, às vezes não aceitar projetos também. Então, esse planejamento nos auxilia nisso. Às vezes, principalmente profissionais que estão começando, eles pegam projetos que não têm muita... assim, que não vão dar um retorno efetivo, sabe? Nem financeiro, nem de projeção, nem de nada, e estão ali sofrendo porque acabaram fazendo um compromisso. E os arquitetos, de maneira geral, são muito comprometidos, né? A gente tem muita palavra, então, quando a gente fala que vai desenvolver o projeto, a gente vai até o fim. Não, eu achei super legal. Eu acho que isso é muito, muito importante, até para a gente conseguir ter uma relação saudável com a arquitetura, né? A gente sabe que, às vezes, empreendendo também, independente da profissão, a gente acaba trabalhando muito mais do que quando a gente trabalha, né, CLT, enfim, para outra pessoa. Então, é importante fazer isso para ter uma relação saudável com o trabalho também, né? Porque eu vejo que muita gente fica assim, nossa, odeio minha profissão, odeio arquitetura, mas porque a pessoa às vezes acaba trabalhando muito mais do que deveria, né? Não tendo, assim, uma relação saudável. Então, definir o quanto de horas é interessante para você estar trabalhando e se delimitar com base nisso, né? O estresse na nossa profissão, assim, é um fator presente, diário, mas o que eu falo muito é ali no fim do dia ou no fim da semana, valeu a pena? Todas as raivas, todos os estresses que você passou. Então, se a resposta for sim, eu acho que e muito desse sim vem desse planejamento, inclusive financeiro, que é algo que desestabiliza bastante a gente, né? E dentro dessa questão das horas que você falou, é muito importante a gente citar que, primeiro a gente falou dos custos de subsistência, né, do escritório. Então, a gente chegou ali num fator de hora trabalhada. Mas quantas horas eu trabalho no mês? Se você for colocar aí uma continha de padeiro, a gente trabalha 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis, dá mais de 172 horas. Só que eu, particularmente, não contabilizo 172 horas. Por quê? Eu preciso dar conta de outras coisas do meu escritório. Então, eu não fico ali às 8 horas efetivamente projetando. Tem dia que eu passo 5, 6 horas desenvolvendo o projeto e as outras 2 prospectando, cuidando de Instagram, cuidando de curso, capacitando mais. Então, eu não contabilizo o mês cheio, eu contabilizo efetivamente as horas projetuais.
E o que que isso me traz? Um valor a mais de hora para o cliente. Então, isso também traz uma segurança um pouquinho maior. Mas isso também é super importante. Eu também, quando eu vou falar de precificação, sempre falo sobre a importância da gente considerar só as horas que a gente está de fato trabalhando naquilo. Porque no momento que você está fazendo um curso, por exemplo, ou cuidando do seu marketing, ou sei lá, até aprimorando os próprios Muitas processos vezes você dentro do está seu. gastando. Você não está, tipo, ganhando para aquilo. A tua Sim, hora naquele momento não é ganha. Então você precisa recuperar essa, tipo, essa hora no teu, né? Você tem que ganhar na hora que você relativamente trabalha. Então, acho que exatamente. isso que você falou é um ponto fundamental que muitas vezes a gente acaba confundindo no começo. E um ponto que eu queria tentar também é que às vezes a gente, eu estou assim passando muito por isso nesse mês, e eu acho que às vezes faz parte compartilhar, é que às vezes mesmo a gente empreendendo, a gente acaba adotando a rotina ou se não os padrões da CLT. E nem sempre é necessário, né? Quando você tem o seu próprio escritório, isso não quer dizer, então beleza, eu vou trabalhar uma vez na semana. Tudo bem, você pode trabalhar uma vez na semana, mas você vai receber relativamente a isso, Exatamente. né? Mas acho que é importante, tipo, às vezes, então faz sentido para mim seguir esse padrão? Ou não? Tipo, gostaria de entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, ou de ter uma rotina mais flexível e às vezes não trabalhar numa sexta-feira, por exemplo. Porque muito assim, eu vejo que às vezes, inconscientemente a gente acaba caindo nesse padrão. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas esses Sim, dias assim, minha cabeça total. estava explodindo com isso. Total, não, mas é a maneira que a gente começa, né? Eu acho que todo mundo aí teve um primeiro emprego e já entrou, né, dentro de uma caixinha, né? Só que isso é muito importante também. A nossa profissão, ela nos dá possibilidades de nos adequarmos. A gente não precisa ficar dentro da caixinha nem na arquitetura e nem nas metodologias adotadas no escritório. Eu mesmo, eu gosto bastante de trabalhar à noite, então às vezes eu pego um pedacinho ali da manhã para ir para academia ou para dormir mais um pouco, tomar um café da manhã com mais calma, e aí eu estendo um pouco à noite porque é efetivamente a hora que eu funciono melhor, acho que as coisas estão mais calmas. Então essas adequações, elas são muito importantes, assim como a gente está falando da precificação. Cada profissional é ímpar. A gente só precisa efetivamente também ter o entendimento do geral, que foi um ponto que eu me posicionei no último podcast, para a gente também não começar a depreciar toda uma categoria, né? Não adianta a gente cobrar muito pouco para pegar um projeto, a gente precisa ter ali também um limite. Nós precisamos ter limites.